Aí aqui, então já vou apresentar direto o professor Alexandro Luiz de Andrade, tá? Que a gente chama carinhosamente de Alex, enfim. Professor Alexandro, ele é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, um grande amigo meu também na pesquisa do relacionamento interpessoal já de longa data, assim, ele saiu um pouco da pesquisa do amor, está estudando mais o campo da carreira, né? Mas a gente sempre tenta trazer ele de volta e ele sempre aceita o nosso convite. Então, Alex, é uma honra te receber aqui, obrigado, e a palavra está contigo. Bom, primeiro, boa tarde a todos e a todas, né? Eu agradeço muito as colocações do professor Vicente Cassep Borges, né? Quero dizer que é uma grande honra estar participando desse 4º Congresso Brasileiro de Relações Interpessoais. Tive a oportunidade, juntamente com o professor Aguinaldo, de participar dos 3 primeiros, né? Tanto na apresentação científica quanto na organização do Congresso, propriamente dito. E acredito que o professor Vicente também participou das versões anteriores do Congresso, né? E essa é o primeiro Congresso online que a gente participa, né? Então, de maneira geral, né? Primeiro, agradecer e parabenizar muito tanto o professor Vicente Cassep, como toda a equipe do GAT, e também fazer um reconhecimento público à figura do professor Aguinaldo Garcia. Para mim é uma grande honra ter sido orientando dele, né? E substituir ele nessa alteração de cronograma. Eu acho que é um pesquisador, para quem trabalha com fenômenos de relacionamento, extremamente importante e vital para o crescimento e desenvolvimento da área no Brasil. Né? Então, é um pouquinho, né, esse reconhecimento público, que é também a função desse congresso e dessa fala. Vou estar organizando hoje uma palestra, né? O professor Vicente destacou um pouquinho na nossa trajetória, a gente iniciou de maneira muito parecida as investigações sobre construtos e fenômenos do campo das relações amorosas, e mais recentemente a minha perspectiva de investigação tem ido para outros fenômenos. Então, que não necessariamente excluem a dimensão das relações amorosas e relações interpessoais, e um pouquinho dessa tentativa de colar fenômenos de instâncias diferentes, mas todavia mutuamente influenciáveis, né? Que é a nossa apresentação, a nossa fala nesse momento. Então, antes de iniciar a conferência propriamente dita, acho importante e gostaria de fazer um reconhecimento tanto à minha instituição de origem, a Universidade Federal do Espírito Santo, né, mas principalmente o CNPq e a FAPES, pela possibilidade de investimento que acaba conduzindo parte dos nossos estudos, né. Então, fazer ciência no Brasil é um desafio e acredito que esse desafio ainda é possível com alguma competitividade e qualidade a nível internacional, principalmente pelas agências de fomento que viabilizam grande parte desses estudos que a gente faz. Bom, então, a nossa fala de hoje, né, é uma tentativa, ou, na verdade, um encontro, né, entre dimensões de trabalho e amor, né, e principalmente com uma perspectiva de conflito. Na verdade, o que tem levado um pouco a trajetória dos estudos de relações românticas e amorosas que a gente iniciou por volta de 2003, 2004, tendo em períodos de graduação, depois mestrado, doutorado e por aí seguiu, foi a dimensão do conflito entre instâncias de amor e trabalho. Então, nossa conversa oficial, nossa conversa formal hoje, parte de um certo contexto teórico, epistemológico, bem como psicossocial. Então, é importante localizar que o indivíduo, né, o ser humano, as relações interpessoais, as pessoas que compõem essa esfera de individualidade e subjetividade, elas desenvolvem e compartilham papéis e elas possuem instâncias de domínio de maior, menor interesse, seja a nível de escolha, seja não a nível de escolha, né? Então, esse acaba sendo um dos panoramas de nosso trabalho. É importante localizar que as relações românticas, né, relações amorosas, relacionamentos de maneira geral, mas especialmente as relações amorosas e românticas, elas possuem diferentes evidências de impacto na qualidade de vida das pessoas. De uma outra forma, dimensões de trabalho, né,
dimensões da perspectiva do trabalhar, do ato de trabalhar, do ato de ter um reconhecimento pelaquilo que se faz, é uma variável, é um campo que tem diferentes repercussões também a nível de, pelo menos, a autoestima do indivíduo. É interessante, já é um pouco entrando no nosso conteúdo, dimensões de trabalho e família, eles são dimensões de interação. E, infelizmente, de um ponto de vista científico, uma interação que ainda é muito pouco explorada, né? São dimensões que são bidirecionais, né? Trabalho tem o potencial de afetar a família e família tem o potencial de afetar trabalho, e ainda existe uma certa dificuldade, né, de pesquisadores ter essa noção de que é um fenômeno que deveria andar mais próximo de outros fenômenos. E aí, a perspectiva que acaba unindo, provocando, chamando a atenção é a dimensão do que a gente chama de conflito trabalho-família, que é o nosso atual objeto de estudo e o foco central da conversa de hoje. Então, é interessante, a gente recupera um pouco de artigos tradicionalmente publicados, de nossa autoria, de outros colegas, né, que vão mostrando algumas características ou dimensões das relações amorosas. E, então, eu acho que é importante a gente localizar, quando a gente fala de relações amorosas, a gente tem diferentes perspectivas teóricas e o Congresso ele tem a possibilidade de apresentar estudos mais atuais, bem como colaborações de bastante evidência de pesquisadores brasileiros. Mas, na minha avaliação hoje, dois fenômenos são necessários, né, e, de alguma forma, são fenômenos que a gente chama de mediadores ou moderadores dessa relação de conflito trabalho-família. O primeiro deles, e mais importante, na minha perspectiva, como investigador, seria a satisfação dos relacionamentos. É algo que se estuda já há bastante tempo, tanto fora do Brasil quanto no Brasil. Então, é um construto, de maneira geral, relacionado ao julgamento que eu tenho da minha relação, né? E um outro construto que já se encaminha para uma esfera menos amorosa, mas uma esfera mais de tensão e de conflito, que são os aspectos que envolvem as estratégias de resolução de conflito, né? E principalmente a nível de relações amorosas. Então, a gente participou da construção tanto desses instrumentos que avaliam, como de alguns estudos nacionais sobre o tema, e, de alguma forma, isso nos leva a algumas considerações gerais sobre as relações românticas, né? Então, primeiro, né, não importando se é uma relação homossexual, heterossexual, relações amorosas, normalmente elas têm uma perspectiva tanto positiva quanto negativa, né? Do ponto de vista de aspectos positivos, a gente normalmente tem o cônjuge, nosso companheiro de relacionamento, nossa companheira, como um contexto de elevado suporte social, né? Relações amorosas de qualidade estão associadas com aspectos de satisfação com a vida. Também há repercussões muito positivas em termos de felicidade e bem-estar. A qualidade das relações amorosas é preditor de diferentes fenômenos relacionados à esfera da vida familiar. É um indicador bem positivo para a qualidade ou envolvimento no processo de parentalidade. E é claro que aspectos de relacionamento romântico também se associam com dimensões de satisfação sexual. Todavia, aqui já é um fenômeno que não há um consenso evidente nos estudos, né? Mas dimensões de relações amorosas também se associam com aspectos negativos, né? Como, por exemplo, a própria natureza do conflito, o processo de dominação, que pode estar associado com elementos de violência conjugal, né? O Brasil tem uma posição muito triste, né? Que é um dos líderes mundiais em termos de violência contra a mulher. Então, algo que é muito pouco explorado ainda pelo nível das pesquisas sobre relações amorosas, mas muito sobre a dinâmica de um casal poderia ou pode ajudar a compreender o processo de violência conjugal. Há também alguns estudos, na verdade, que estudam os elementos das relações amorosas no escopo da traição e no escopo do assédio moral, né? Então, tem todo um desenho que acaba sendo produto de várias pesquisas nacionais e internacionais. E é interessante pensar que, do ponto de vista do domínio psicológico do trabalho, né, o trabalho é um fenômeno que ele ocupa diferentes disciplinas ou diferentes conteúdos de diferentes profissões ou áreas temáticas do saber nacional, do saber humano, do saber científico, né? Mas, num olhar mais psicológico sobre trabalho, a gente pode minimamente entender como o trabalho como uma fonte de realização psicossocial
Pelos aspectos de vinculação do indivíduo com o seu trabalho, do indivíduo com seus colegas de trabalho, né? Trabalho é um formador de autoconceitos, né? Então, o autoconceito é uma variável muito importante para a psicologia ou para ciências do comportamento, ter noção e concepção. De alguma forma, trabalho se associa com dimensões psicossociais de satisfação, como, por exemplo, satisfação com o trabalho, né? Trabalho é uma via de crescimento e desenvolvimento pessoal e profissional, e trabalhar se associa muito com aspectos de saúde, e principalmente de saúde mental, para quem é da área do comportamento. Mas trabalho tem uma dimensão negativa também, né? E é uma dimensão que a gente investiga, né? Que é, por exemplo, a possibilidade de escolher ou não escolher o que você faz, aquilo que você não faz, que é um aspecto que a gente tecnicamente chama de volição. Trabalho é interessante até compreender nesse contexto de pandemia. O ato de trabalhar ou o ato de escolher não é algo que a gente consiga dar equidade para todas as pessoas, principalmente em contextos de desigualdade ou contextos de restrição. Trabalho é adoecedor para muitas pessoas, para muitas configurações de trabalho. Trabalhar, não trabalhar é um processo psicossocial também de exclusão, né? E na via do adoecimento mental, do adoecimento psicológico, pode ser um aspecto de despersonalização, né? Que seria um dos indicadores de burnout. Então, na trajetória de alguns estudos que a gente vem fazendo dessa relação entre dimensões de trabalho e não trabalho, a gente tem algumas contribuições, em especial uma que foi publicada em 2019, aonde a gente começa já a desenhar a relação entre algumas dimensões de carreira, capital psicológico e a interação vida e trabalho, né? É um artigo bem interessante para quem tiver interesse. E a gente vai chegando, né, ao encontro, mas também desencontro entre domínios de trabalho e domínios de vida não trabalho. Então, a perspectiva de encontro e desencontro, ela vai muito com uma perspectiva de mecanismos de recursos individuais, bem como demandas que as pessoas enfrentam no seu processo de trabalho. Então, se for pensar como demandas que o trabalho coloca para esse desencontro família-trabalho, né, relações amorosas e trabalho, a gente tem a perspectiva que as pessoas ocupam diferentes papéis ao longo do seu ciclo de vida. E esses papéis têm maior ou menor importância. E essa importância, ela é tanto uma dimensão individual, né, mas ela também é uma dimensão que interage com contingências do ambiente. E essas demandas que o indivíduo tem, né, esses papéis que o indivíduo executa na sua vida social, psicossocial, elas geram pressões de tempo, né? É importante localizar que tempo é um recurso finito e tempo é um recurso que acaba. Você não tira tempo se você não tem tempo, né? A relação entre diferentes domínios normalmente tem a possibilidade de gerar tensão, né? Então, aqui, as dimensões negativas do meu trabalho têm a possibilidade de gerar tensão na minha relação amorosa. Então, é interessante. E a via contrária também existe, né? O tensionamento que eu tenho com a minha parceira, com o meu parceiro, é um aspecto que faz com que eu chegue muitas vezes no meu trabalho mais tenso, mais estressado, mais nervoso, né? E também existe o desencontro do comportamento, né? O trabalho tem uma característica, principalmente o trabalho formal, que são prescrições, são aspectos que envolvem regras, demandas, metas, e essas perspectivas, esses comportamentos que eu tenho no trabalho, muitas vezes, se eles forem levados para uma perspectiva de relação amorosa, relação romântica, tem um elemento aí tem alguns elementos, na verdade, que podem ser bastante preditores de desajuste, né? E aí, é claro, né, na outra ponta, quando a gente pensa esse desencontro família-trabalho, relacionamento amoroso-trabalho, a gente tem a questão dos recursos que o indivíduo tem para responder aos diferentes papéis que ele se expõe na sua vida. E aí é interessante pensar, né, entre esses recursos, a gente tem o próprio capital psicológico, mas algo que é interessante entender é que os recursos individuais são finitos, então a quantidade de tolerância que eu possa ter para um constrangimento no trabalho é uma quantidade que vai ser usada para um constrangimento na minha relação familiar, na minha relação amorosa. Então, muitas vezes eu não consigo renovar recurso sem tempo, sem troca de cenário.
algo que a gente estuda muitas vezes nesses encontros e desencontros entre relações amorosas, entre trabalho, né, entre tudo isso que a gente está conversando, são variáveis de coping, né? Algumas pessoas têm mais adequadas para lidar com esses elementos, né, com esses constrangimentos. A gente tem variáveis de suporte social, né? Por exemplo, a possibilidade de ter avós para quem tem filhos, né? Isso é uma variável que ajuda muito o casal, muitas vezes, a conseguir ter um momento para si, conseguir gerenciar melhor alguns aspectos da sua vida íntima, e os próprios recursos de adaptabilidade, que é um fenômeno bastante atual, né, no campo da interação família-trabalho, mas é um fenômeno que se estuda muito na psicologia individual e em desenvolvimento de carreira, né? Adaptabilidade como recurso para lidar com transições de vida. Então, recentemente, a gente tem avançado muito, e um avanço bastante importante para a ciência brasileira, até a nível internacional, que é o estudo do conflito trabalho-família e sua relação com aspectos de apego, né? Então, estilo de vinculação. Então, a gente tem alguns estudos transculturais que demonstram que esse elemento vem de muito... tem influências bem interessantes, né? E é interessante, fazendo um fechamento, né? Recuperando um pouquinho Freud, né? Porque quando a gente começa o estudo do conflito trabalho-família, ou o estudo da interação trabalho-família, Freud é sempre citado, né? E então, tanto trabalho quanto família, né? Tanto família quanto amor, são questões que estão mutuamente ligadas, né? Então, acompanham, para quem é da área de psicologia, um pouco a história nossa como ciência, né? Bem como diferentes teorias que vão vão se reestruturando por essas matrizes de pensamento. A nível de fechamento, até para que a gente possa possibilitar uma conversa com os demais participantes desse congresso, a gente tem a dimensão de trabalho e amor, né, como forças de vida, né? Então, não dá para negar que tais instâncias são fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo de maneira saudável. Algo que existe é a perda de equilíbrio em um domínio vai afetar o outro domínio. Então, a perda de equilíbrio na minha relação amorosa tem o potencial de afetar a minha vida profissional e vice-versa. E é claro, né, que esses domínios de conflito, seja família, seja trabalho, seja relacionamento romântico, eles têm uma possibilidade, e bem evidenciada em diferentes estudos, de afetar domínios da vida de maneira geral. Para aqueles que são pesquisadores, né, é importante destacar, né, que tanto a ciência dos relacionamentos amorosos, como a ciência das relações interpessoais, como domínios das teorias psicossociais e organizacionais do trabalho, elas talvez deveriam ter um alinhamento melhor com esses fenômenos da interação vida amorosa, vida profissional. E então fica, né, como uma indicação para colegas de pesquisa que o tema conflito trabalho-família ou até mesmo a perspectiva do enriquecimento trabalho e família possa ser uma contribuição de complementude para as pesquisas. E é claro, né, para quem é do campo científico, um conjunto bem amplo de avanços começam a ser publicados, né? A gente realmente no nosso grupo de trabalho a gente tem um conjunto de artigos recentes saindo a todo tempo, né, dando um pouco mais de justificativa para essa apresentação feita hoje. Bom, a gente abre agora para pergunta, mas para quem tiver interesse e curiosidade, né, pode entrar no nosso site aí, o labiamp.ufs, né, e a gente agora também tem um canal no Instagram, onde a gente tenta, de alguma forma, de tempos em tempos, fazer a divulgação científica do que a gente publica, né, e principalmente sobre a importância, né, para a nossa vida de ficar sensível sobre esses elementos, tanto da vida profissional como da vida não profissional. Então, seria mais ou menos essa nossa ideia de fala para hoje. E acho que agora a gente segue com diretrizes do Vicente e da equipe do GAT. Elementos tanto da vida profissional como da vida não profissional. Então,
Seria mais ou menos essa nossa ideia de falar hoje. E acho que agora... Eu vou agradecer aqui a apresentação do Alex, tá? Lembrar que todos podem fazer perguntas pelo site, tá? Pelo YouTube. E a nossa aluna Ana Clara, que tá aparecendo aqui em cima de mim, vai fazer a leitura dessas perguntas. Então, sintam-se à vontade para perguntar via YouTube quaisquer perguntas para o professor Alexandro. Maravilha. Agora a gente vai iniciar. Pode falar. Então, é que eu vi que temos uma pergunta, né? Matheus Somobod Caruso, né? Matheus pergunta... agora apareceu aqui, obrigado. A questão do home office, né? E o aspecto de conflito trabalho-família. Bom, Matheus, isso é algo que a gente não chegou a publicar esse artigo, mas a gente tem já uma análise prévia de dados e realmente a questão do home office, o home office é interessante, assim, né? Ele tem uma sobreposição de papéis, né? Então, a minha casa se torna o meu local de trabalho, mas ela também se torna a minha casa, continua sendo a minha casa. E aí o espaço falta, né? Tanto o espaço quanto a sobreposição de papéis. E o que a gente observou, né? Claro que a gente trabalha muito com um viés de pesquisa quantitativa, então são regras que possuem exceções de maneira geral, que o conflito aumenta realmente, né? Então, 2 pessoas trabalhando em casa, 2 pessoas vivendo essa dinâmica de uma vida familiar, as evidências é que o conflito aumenta. Então, é algo que se fala de maneira positiva do home office e todas as vantagens de se trabalhar a partir de casa, mas algo que já se evidencia, a gente tem um artigo, se eu não me engano, de 2015, né? E lá nesse artigo já se falava que uma maior dificuldade do home office para a maioria das pessoas que já faziam home office há 5 anos atrás era a questão de como dividir o espaço de casa, e o espaço aí é uma dimensão subjetiva mesmo, né? Não é só espaço físico, com o espaço familiar, com atividades familiares. Então, essa dinâmica, você está trabalhando, abre a porta, alguém entra, né? Isso aí são elementos que geram uma atenção. E aí, para quem está fazendo aí, por exemplo, um processo de restrição de vida social, né? É interessante pensar que essa falta de divisão de papéis normalmente pode ter relação com adoecimento, com burnout, com perda de rendimento. Então, são coisas que, né, têm uma relação e os estudos já estão montando um pouco, já estão demonstrando isso. A gente tem uma nova pergunta para você, professor, que é uma pergunta que fala justamente sobre o tema da inveja. Vamos procurar aqui. A pessoa pergunta: gostaria que você abordasse a questão da inveja entre outros parceiros em relação à vida profissional do outro. Uma pergunta da Karina. Beleza, Karina Britka. Karina, a gente conhece um pouco desses estudos, né? E acho que a investigação científica sobre esse tema no Brasil ela é bem incipiente. E acho que tanto eu quanto o professor Vicente, eu acho que o último artigo que a gente escreveu junto, a gente falou sobre análise idiática, né? Como uma perspectiva metodológica pode ajudar a gente a compreender dinâmicas de interação. É claro que, né, eu não diria que seria a expressão inveja, mas eu diria muito a perspectiva de expectativa de carreira ou expectativa de vida, né? Então, são domínios, né, que muitas vezes um desajuste na conjugalidade ou um desajuste nessa vida amorosa podem fazer com que certas colocações possam ser inadequadas e poucas evidências mostram que a inveja tem dimensão positiva, né? Então, eu acho que ter inveja é um moderador muito negativo da dinâmica do respeito da relação amorosa. Tem algo que a gente estuda muito pouco no Brasil, né, pela perspectiva das relações amorosas, que é a violência conjugal, né? Então, talvez tenha uma linha aí para quem tiver interesse e motivação explorar. A gente tem uma outra pergunta, professor, que é como superar o fim de um relacionamento de 30 anos, inclusive como sócios no trabalho, e recomeçar esse novo ciclo profissional. Eu acho, né, foi a pergunta de uma colega aqui,
Eu acho que do ponto de vista do que a gente se propõe como pesquisador, é muito difícil dar diretrizes do que fazer para superar um processo dessa natureza. Acho que quando a gente tem um sofrimento psicológico comportamental, a gente tem profissionais da área de saúde, principalmente, né? E aí eu penso que tanto psicólogos como psiquiatras e médicos podem auxiliar isso, né? São profissionais formados nessa perspectiva de lidar. É claro que empresa familiar é um desafio, né? Então, algo que a gente estuda é o conflito trabalho-família na empresa familiar. Quando você termina uma relação amorosa com o seu chefe, com o seu sócio, você tem dois problemas, né? Você tem tanto o elemento do luto, do fim da relação, como você também tem a questão de manter ou não manter uma sociedade que tem outros fins, outros aspectos, né? Então, trabalho, família e aspectos que envolvem empresas familiares é um aspecto de muito conflito. E aí, é claro, né, o que fazer numa situação de sofrimento é buscar profissionais que trabalham com o sofrimento humano. No caso, né, acredito que psicólogos e psiquiatras. Mais alguma pergunta? Aqui, Fernanda Nascimento, relação de apego com relação a trabalho. Fernanda, eu acho que se isso é algo que desperta seu interesse, eu acho que a primeira sugestão é a gente tem uma publicação, um conjunto de 4 ou 5 artigos de 2018 para cá, investigando a influência do apego na interação trabalho-família. Então, para quem conhece um pouco da teoria do apego, né, uma teoria que avalia características e diferenças individuais, e a gente tem evidências muito interessantes que o padrão de apego inseguro, né, tanto demarcado por características de evitação quanto características de ansiedade, ele é um preditor de conflito trabalho e família. Super óbvio, né? E principalmente o apego evitativo, né, que diz respeito principalmente de maneira geral, ao ato de se desligar afetivamente, ser menos responsivo afetivo a variações aos aspectos do relacionamento, ele é preditor negativo tanto de trabalho interferindo na família, como de conflito família interferindo no trabalho. Ele se associa também, é claro, nessa linha, com aspectos de menor incivilidade nas organizações, então tem um prejuízo tanto para a vida pessoal, como também para a vida profissional, para a vida organizacional. Então tem bastante coisa aí, e tem um crescimento muito forte a nível científico do interesse do estudo do apego nos aspectos de trabalho e carreira. Valceli Leite. Como manejar um casal, criança de 4 meses? Ele bebê, mais que moderadamente, se altera. Ela ainda responde tudo aos gritos, aos pedidos. Moram em casas separadas, mas desejam estar juntos. Colega Valceli, eu não consegui entender muito a pergunta, mas tem uma colega, né, uma colega de trabalho que tem estudado muito a questão o nome dela é Gabriela Tecchio, juntamente com a professora Manuela Ziebel, e eles estão conduzindo um estudo em Porto Alegre, onde se investiga muito a variável, a criança com menos de 10 anos, ou a criança mais nova, na dinâmica de conflito trabalho-família. Né? Então, numa análise mais teórica e técnica, né, o papel de ser pai e o papel de ser pai de uma criança mais jovem aumenta muito as demandas para o casal, né? Se o casal consegue ter estratégias de equidade para equilíbrio, educação e aspectos de parentalidade, o conflito pode ser amenizado, mas é algo que realmente, né, exige do casal repertório de estratégias para poder manejar esses elementos de conflito. Então, muito obrigado, professor Alexandre. A gente agradece bastante pela tua apresentação.
bastante Eu acho que legal. é por aí que a gente vai. Acho que a Érica está entrando agora. Bastante Show. importante de ter, né? Apareceu a Érica. Obrigado, Érica. Obrigada. Alessandra, eu posso te pedir uma gentileza? Você tem algum canal de contato em que as pessoas possam entrar em contato com você para pedir referências? Isso é uma coisa possível para você deixar algum e-mail, algum contato do grupo? Eu sei que você colocou lá no seu último slide, de repente você falar um pouquinho do seu contato para a gente poder divulgar. Eu acho que um contato mais fácil hoje seria por Instagram, redes sociais, né? Então, @carreiras contemporâneas, né? Você tem acesso tanto a contato pessoal, como também para quem é pesquisador ou quem é interessado ao material de apresentação e outras apresentações, né? A gente tem uma página específica com os instrumentos que a gente utiliza em pesquisa, bem como as publicações mais recentes do grupo. Então, seria @carreiras contemporâneas que você chega lá. Tá ótimo. Muito obrigada, Alessandra. Obrigado também.